Em meados do século XX, um pedaço da Holanda encontrou seu lar em terras capixabas. Santa Maria de Jetibá, conhecida hoje como um dos maiores polos agrícolas do Espírito Santo, carrega nas suas raízes a coragem, os costumes e a fé dos imigrantes holandeses. Este documentário revela a história, os desafios e o legado dessa imigração, que transformou a cidade em um pedaço vivo da história do Brasil. A imigração holandesa foi marcada pelo desejo de novas oportunidades e pela busca de terras férteis. No período pós-guerra, as condições econômicas na Holanda eram desafiadoras e o governo brasileiro, buscando expandir a ocupação de terras e diversificar a agricultura, ofereceu condições atraentes para os europeus. Ao desembarcarem no Espírito Santo, os imigrantes holandeses trouxeram não apenas suas famílias, mas também a esperança de recomeço. Porém, o caminho não foi fácil. Florestas densas, clima tropical e um idioma completamente novo foram alguns dos desafios enfrentados. As influências holandesas ainda podem ser vistas nos traços culturais, nos costumes e até nos traços das pessoas que vivem aqui. A imigração holandesa, ela teve início aqui no Espírito Santo em 1858, tendo seu auge até 1862. Os imigrantes vieram da região de Zeeland, na Holanda, e saíram do porto de Rotterdam, de Amsterdã, com destino ao Brasil. Vieram em veleiros, trazendo, esses veleiros trouxeram imigrantes, mesmos veleiros, os mesmos tipos de veleiros que trouxeram os imigrantes da Pomerânia, imigrantes de outros estados alemães, e imigrantes italianos também, o mesmo estilo de imigração. Eles se estabeleceram primeiramente na região da Holanda, conhecida como Holanda, em Santa Leopoldina. Ali ela foi uma região muito... uma região que teve muito progresso econômico, muito trabalho, muita união desses imigrantes holandeses. Um fato curioso é que esses holandeses eles tiveram uma vivência muito próxima com escravos, porque ali perto tinham fazendas de escravos e escravos libertos também. Interessante que existem registros de que eles embora não falavam o mesmo idioma, mas eles se conversavam por gestos e até piadas faziam por gestos. Então teve também casamentos entre holandeses, escravos e brasileiros, então teve uma pequena miscigenação ali. A partir dos anos de 1900, início do século XX, esses descendentes de holandeses, final do século XIX e início do século XX, começaram a subir, acompanhando os demais imigrantes germânicos que vinham subindo para as montanhas. Alguns se estabeleceram na região de Alto Jequitibá, ali em Caramuru. Outros se estabeleceram no início dos anos de 1900 na região alta de Santa Maria, que é a região de Garrafão, hoje conhecida como Garrafão, conhecida até a década de 50 como região do Lamego. Então, esses holandeses se estabeleceram lá. A grande maioria deles se estabeleceu, sim, ali na região de Lamego, que é Garrafão hoje, onde existem pessoas falantes da língua holandesa ainda. Então, nós consideramos Santa Maria de Jetibá também o maior núcleo, a maior colônia holandesa do estado do Espírito Santo, tendo esse fato de preservarem a cultura e a língua holandesa na região do Garrafão. É uma cultura muito importante, que vem sendo preservada, vem sendo trabalhada. A municipalidade também apoia as iniciativas da cultura holandesa. A gente tem os grupos de dança, por exemplo, o Hollandans, lá da região alta, que são exemplos de manutenção e preservação da cultura holandesa. E daqui a alguns dias nós teremos também o Museu Holandês inaugurado lá, na Escola Agrícola. Olá, gente, meu nome é Ivone. Sou aqui da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão, sou monitora, sou ex-aluna e hoje sou coordenadora do grupo de danças holandesas, o único grupo de danças efetivo
há mais de 30 anos. Desde 1994, quando o grupo surgiu, eu atuava como dançarina e hoje, mais de 15 anos, estou como coordenadora. E acho muito importante preservar essa cultura aqui em São João de Garrafão, onde se localiza e se concentra uma grande parte de descendentes holandeses. O grupo surgiu aqui na Escola Família através do plano de estudo, que é uma ferramenta pedagógica da pedagogia da alternância, onde que as escolas famílias adotam essa pedagogia. Descobriram que em São João de Garrafão não era apenas colonizado por imigrantes pomeranos e alemães, mas sim também uma grande parte de descendentes de holandeses. E na época, Sigmundo Bege era o diretor da escola e Leonora Boni, professora, monitora da escola, tiveram a ideia de por que não criar o grupo de danças holandês para preservar essa cultura que estava presente na nossa região. Temos 3 categorias, infantil, juvenil e adultos, onde que temos as danças específicas para o infantil, específicas para o juvenil e para os adultos. Uma das danças que chama bastante atenção são danças que representam e mostram bem a Holanda, né? Que falam das flores, das tulipas, das rosas, né? E hoje, neste documentário, vocês vão ver a Valsa das Rosas. Sou Paulo Emanuel, de São João do Garrafão, e estudo na Escola Família Agrícola de São João do Garrafão. Foi descoberto que havia cultura holandesa por meio do plano de estudo, onde alunos da Escola Família Agrícola levaram esse tema de plano de estudo para casa sobre culturas e viram que não tinham somente culturas alemãs e pomeranas. Através desses dados obtidos pelo plano de estudo, teve-se a iniciativa então de criar o grupo Rolandans, com as categorias infantil, juvenil e dos adultos, onde atualmente, neste ano, completou 30 anos de existência.
Meu nome é Raul Matheus Majeski, sou estudante da Escola Família Agrícola de São João de Garrafão. Agora eu vou estar falando um pouco do tamanco, que é chamado de kloppen lá na Holanda. A madeira do tamanco, ela fica por 3 anos na chuva, no sol, nos ventos e na geada, lá na Holanda. A madeira, após passar esses 3 anos no tempo, na geada e na chuva, ela é destinada às oficinas, onde o trabalho é manual e eles começam a fazer ele do básico, cortando primeiro o formato dele e depois eles vêm esculpindo tudo de forma manual. O tamanco ele foi criado na Holanda por causa da alta umidade, então para poder se prevenir dessa alta umidade, eles usavam o tamanco para não ficar ao contato direto com o solo. E somente as pessoas mais ricas tinham condição de ter esse tamanco. O que me motivou a participar do grupo de dança Hollandans foi que toda a minha família é originária da Holanda, onde vieram junto com os alemães e pomeranos junto nos navios. E através desse grupo é que a gente consegue levar a cultura, os costumes, danças e outros demais fatores que de outra forma a gente não ia conseguir levar, e através da dança a gente consegue. Assim como o Paulo, eu também sou descendente de holandês, minha família também veio nos navios para cá, nós somos descendentes holandeses. No início do meu ano letivo aqui, do meu primeiro ano letivo, que foi em 2019, por minha irmã já estudar aqui também, já ter dançado no grupo, eu também ingressei nessa jornada de ser um dançarino do grupo de danças. E minha tia, Leonora Boni, também foi uma das fundadoras do grupo de danças holandesas, juntamente com o Sigmund Berg. Uma dança que me representa muito aqui na nossa cultura é a de Bonnestek, que se chama Carregador de Feijão, a qual representa uma dança da colheita do feijão em nossa região. Já o evento que mais me marca como dançarino, e acho que como a do Raul também, que é o festival, onde vários grupos e etnias se unem para preservar a cultura. Meu nome é Melissa Vargas Senhous e a preparação das apresentações do grupo de dança holandesa são feitas a partir de ensaios semanais que acontecem tanto aqui na escola quanto para a categoria dos adultos no Garrafão. Quando recebemos o convite, nós nos preparamos e sempre recebemos o apoio da prefeitura ou da comunidade e da própria escola. Eu sou estudante da Escola Família Agrícola, me chamo Maria Clara Inocente dos Santos. Quando eu recebi o convite para estar entrando no grupo de dança, eu me senti muito feliz por fazer parte da história do grupo e também por fazer parte da preservação da cultura holandesa. Sou descendente italiana e estou muito feliz de estar no meio da cultura holandesa para poder ajudar também a preservação.
Então, nós somos de Santa Maria de Etibá e não tem só pomeranos aqui, também temos uma colônia holandesa que fica em São João de Garrafão. Eu, como defensora da cultura, hoje coordenadora dos grupos de danças holandeses, vejo e falo da importância do apoio dos órgãos públicos com a cultura. Como é importante vocês enxergarem todos os tipos de culturas que existem na região, não focar somente em uma, porque Santa Maria e o Espírito Santo e o Brasil é uma mistura de cultura. Os holandeses que vieram, né, eram de origem reformada, origem calvinista, diferente dos pomeranos luteranos. Então, os holandeses 100% calvinistas e os pomeranos 100% luteranos. E isso dá até uma questão histórica interessante na igreja de Luxemburgo, que eles se uniram para construir essa igreja. Porém, por contendas internas, né, os holandeses acabaram construindo a sua capela, que completou ano passado 150 anos, né, a comunidade de Holanda, hoje onde é Holandinha, lá em Santa Leopoldina. Então a religião, né, embora tinham as mesmas origens na Reforma Protestante do século XVI, né, iniciada por Martim Lutero, mas algumas divergências teológicas causou essa ruptura, né. Até mais tarde, os holandeses, como a Holanda não mandava pastores, não mandava missionários para cá, de fé reformada, eles acabaram adentrando também a fé luterana. E alguns deles mais tradicionais, a gente tem o exemplo no cemitério de Alto Jequitibá, o túmulo não é uma cruz, mas sim um coração, né? Eles, como não têm essa questão da reverência à cruz, esses mais tradicionais colocaram um coração no lugar, então esses túmulos estão lá até hoje. Para os imigrantes holandeses, a fé desempenhou um papel central na organização da comunidade. As celebrações religiosas tornaram-se o elo entre a tradição europeia e a nova vida no Brasil. Sou pastor Rubens, pastor aqui na paróquia de Santa Maria de Etibá. Além de pastor, também faço pesquisas históricas de pomeranos e outros povos também que chegaram aqui. Então, todos os imigrantes, né, os alemães, suíços, pomeranos e também os holandeses, eles saíram da sua pátria, deixaram a sua pátria para ir para um outro lugar distante, não porque não estavam satisfeitos lá, porque na verdade era uma necessidade, né? Segundo o Tonroso escreve aqui, lá na Holanda, de onde saíram os holandeses que vieram aqui para o Espírito Santo, para a Holandinha, eles saíram de lá por causa da fome, né, da miséria, a batata, que era um dos principais produtos,
ela deu um fungo, né? E deu uma fome, trigo era caro, e também do outro lado o Brasil estava querendo povoar essa região e espalhou, mandou agentes, né, para a Alemanha, para a Pomerânia, para a Holanda, também para anunciar, né, incentivar a imigração aqui para o Brasil, prometendo terras, e esse povo, no sonho de ter então o seu lugar, esse povo saiu e veio. Os holandeses chegaram já bem cedo, né? Em 1857, 58, eles já chegam. A primeira em 1859, quando o pastor de Domingos Martins vai fazer uma viagem de atendimento pastoral para Luxemburgo. Grande parte daqueles jovens que ele confirma lá, segundo o pastor Nivaldo Kuhn, são sobrenomes holandeses. Eles, claro, a primeira celebração lá não foi na igreja de Luxemburgo, mas sim na Casa de Farinha, lá em Bragança, ainda nem existia igreja, mas eles se reuniram lá com o pastor para poder também confirmar os seus jovens, né? Então, originalmente eles foram para Luxemburgo, onde era o centro da colônia de Santa Maria, mas em 1873 nós já encontramos registros do dia 31 de agosto de 1873, que eles já tinham uma capela, né? Os imigrantes, todos eles holandeses, também primavam pela educação. Então, a primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam lá, procuravam alguém para ensinar, e também construíam lá um local para a escola. E esse logo virava também um lugar de culto, né? Foi assim em todas as outras comunidades também, entre os suíços, pomeranos, alemães. E lá então tiveram uma capela. Os holandeses eram calvinistas, originalmente eles lá com Calvino, né, na Reforma, é um grupo, né, que também originário lá do tempo da Reforma. Eles não usavam imagens, né, figuras, o culto deles era bem mais sóbrio e não tinham nada de escrito nas paredes, quadros, para não desviar a atenção da palavra. Então, no meio da igreja, originalmente também lá na Holandinha, tinha só um lugar onde o pastor pregava. Então eles evitavam, segundo o pastor Nivaldo Kuhn, a primeira capela também não tinha a cruz, né, típica dos outros grupos religiosos, não tinha a cruz lá em cima da cumieira. Eles não tinham esse. E nos cemitérios primeiros, né, hoje a gente não vê mais, mas lá na Comunidade da Paz tem um túmulo preservado onde eles colocaram um coração. Então também eles não colocavam lá cruz, porque não era hábito deles. E pastor Anivaldo assim também compartilhou com a gente que depois, com o tempo, esse hábito, né, como todo mundo tinha lá uma cruz, eles colocaram um coração para aquela senhora Laurette, né, que foi sepultada lá em muitos lugares não tinha uma cruz, mas com o tempo foram se enculturando no meio dos pomeranos e adotaram a cruz. E também lá na Holandinha, no terceiro templo já tinha um altar com cruz, e hoje também tem. Então é um povo que no meio da maioria, eles assim também acabaram assumindo os hábitos, né? Hoje a geração nova não tem mais noção. Também quando eles foram para celebrar lá em Luxemburgo, conforme Tonroso escreve nesse livro, né? Eles se assustaram quando chegaram lá, deram de cara com crucifixo em cima do altar, velas. Isso para eles não era a tradição deles. Então eles não participavam inicialmente da Santa Ceia, eles só iam pro culto, participavam e depois eles retornavam. Então isso foi um choque assim, também religioso, né, para esse povo. Inicialmente os holandeses tiveram uma aula em holandês, né, conforme provam lá os materiais, professor em holandês, mas eles não tiveram um pastor holandês que os acompanhou, né, pastor da Igreja Reformada Calvinista. O primeiro pastor a chegar lá em Luxemburgo oficialmente, que morou e também que trabalhou e construiu casa, foi o pastor Herman Reuter, que chegou em 1864, ele ficou 6 anos, até 1872.
1869 foi inaugurado então o primeiro templo, que existe até hoje, né, todo original. E voltando lá para os holandeses, em 1873 eles se organizaram, né, com uma capela e provavelmente antes já tinha uma escola, davam aula em holandês, mas como o pastor era de língua alemã e mandado, né, pelo consistório da Basileia, né, os inários que nós temos originais de época são todos em língua alemã. Então, aos poucos, a língua de igreja era o alemão, mas a língua deles falar em casa era a língua holandesa, né? Lembro de Dona Madalena, a gente chamava de Martolena, hoje já é falecida, ela falava em holandês, gostava de brincar com a gente quando era jovem. Falavam a língua e a gente não entendia, né, muita coisa. Então, mas isso ficou preservado com muitas pessoas, a língua holandesa. Assim como o pomerano, eles também tinham uma língua que eles falavam em casa, mas na igreja e na escola era o alemão clássico, né? E assim também foi com os holandeses. O pastor pregava, registrava tudo em alemão, que era a igreja oficial. Então hoje os holandeses já têm a 4ª capela lá, foram sempre reconstruídas, e eles tiveram também a comemoração dos 150 anos de comunidade, onde eles reconstruíram lá uma tapera, uma casa original coberta com folhas de palmeira, de estuque, e expuseram alguns objetos, né, que usaram. Então uma colônia que ainda existe, a Holandinha existe ainda hoje, bastante desenvolvida, pessoal muito ativo na comunidade. Ela faz parte da Paróquia Unida, onde o pastor Rodrigo e o pastor Maicon celebram os cultos. É uma comunidade constituída que faz parte da Paróquia Unida. Um grande grupo também bem forte existe em Garrafão, também na Comunidade da Paz, temos lá as famílias Lauretti. Temos também a pastora Luceni, que é de descendência holandesa, a pastora lá de Barra de São Francisco. Luceni Lauretti, ela é descendente direto de holandês, o avô dela era o professor, que foi uma grande liderança também lá no Garrafão. Então, resumindo a história da minha parte, assim como pastor da igreja, é um povo que saiu por causa da miséria, do sofrimento, da pobreza, e recebeu a promessa de ter um lugar, né, terra e colônia, mas isso não foi assim que aconteceu. Todos concordam que o governo imperial brasileiro teve esse projeto, mas nunca investiu, e esse povo chegou aí no meio da mata, e a região da Holandinha, uma região também muito tempo, né? O terreno ficou muito pobre, também faltou técnicas novas, né? Os pomeranos também de Luxemburgo, os alemães suíços também vieram aqui para a região, assim como os outros vieram para Santa Maria e depois foram descendo, né? Se você olhar os registros da paróquia de Palmeira de Santa Joana, você vai ver muitos descendentes de holandeses lá em 1908, logo que ela era fundada, 1915. E eles foram para o Pavão, onde tem também muitos holandeses lá na Praça Rica, e também migraram, assim como os outros povos. Então a história dos holandeses está intimamente ligada com a história também dos pomeranos, dos suíços, aqui no Espírito Santo. Um povo que chegou, e um povo que tentou viver da melhor maneira a sua fé, e que tem hoje a comunidade lá na Holandinha, e o Garrafão vai ser também construído, inaugurado, já foi construído, vai ser inaugurado então um museu também onde tem um grupo de danças folclóricas também muito ativo lá em Garrafão, preservando as tradições holandesas. Então, da minha parte, é um povo que chegou junto com os outros e que aqui viveu e hoje tem história, né? Então, que bom também que esse documentário quer assim resgatar a história desse povo que aqui chegou e faz parte de todo o processo, assim como os outros povos, né? Então, encontramos também por aí muitas relíquias ainda produzidas na Holanda, né? Houve a importação também de objetos. Aqui temos 2 pratos, né, holandeses, produzidos em Maastricht, na Holanda. Então,
houve também um comércio, né, de produtos holandeses, bastante coisa também aqui para o Brasil que as pessoas preservaram. Então são duas relíquias também históricas do povo holandês. Eu sou Leonora Bones Assenburg, nasci aqui em São João de Garrafão, na época ainda município de Santa Leopoldina, e fui professora por vários anos. Agora, não gosto muito de falar aposentado, mas parei com a atividade, digamos assim, né? A gente continua nativa, mas fazendo outras coisas. Tenho 2 filhas, 2 netos, e do período que eu saí de Garrafão só foi mesmo para estudar, então sempre morei aqui. O que a gente sabe, procurando um pouquinho da história, já deve ser a 4ª geração minha, então o tataravô mais ou menos, que veio da Holanda, de uma região chamada Zeeland, né? Zeeland, então, é uma província da Holanda, então ela praticamente, digamos assim, ela é uma ilha grande, né? Então dessa província, então, que vieram os holandeses que se estabeleceram aqui no Espírito Santo e mais algumas regiões do país, né? Mas aí por parte do meu pai, eu tenho Boni e eu tenho também o Van Schaffler, que a minha avó era Van Schaffler, né? E aí, já de novo, por parte da minha mãe, a gente tem o Piotto, que a gente ainda está descobrindo se é italiano ou não, porque tem várias escritas, e o Yankee, que a gente sabe que é pomerano. Na época, lá por volta de 1850, 40, tinha uma crise muito grande, né, na produção de alimentos, tinha pragas, talvez junto com as pragas, doenças, mas também a parte da Holanda sofria muito com enchentes, né? Enchente, no caso, o mar que invadia, né, as terras, e então uma dificuldade para produzir. Então tinha uma fome muito grande. E aqui no Brasil existia o interesse do governo brasileiro buscar esse pessoal para trabalhar aqui. Então, resumidamente, mais ou menos, foram as dificuldades que se tinha ali, né, naquele país na época. Eles tinham uma região plana, né? E de repente chegam aqui em Vitória, né? Hoje Vitória, mas na época com o navio da época. E aí começa, uma parte era até razoavelmente baixa. Só que aí com pouco, chegando em Santa Leopoldina, e aí começa a subir o morro. Então, o clima diferente, as moradias diferentes, quer dizer, nem tinha moradia, né? Tiveram que construir. Então, com certeza, o impacto também para eles foi grande. Até porque, eu não lembro agora onde que eu li, porque quando eles também saíram de lá, da Holanda, eles sabiam que eles estavam indo para a América. Mas eu acredito que eles não imaginavam que era essa América